Oi, pessoal, eu me chamo Isabelle, eu tô aqui com a Lizzie, ela vai participar do Vamos Falar sobre Saúde da População Trans, e eu queria um pouquinho que você se apresentasse pra gente, amiga. Gente, eu sou Elise, conhecida como Lise Afropales. Eu vim falar também sobre um pouco da minha trajetória, como foi ser uma mulher trans, uma menina trans que cresceu numa sociedade machista, misógina, transfóbica e LGBTfóbica no Brasil. Atualmente a gente vive num país que mais mata a população LGBT e principalmente a população trans por vários anos seguidos, né, Lizzie? Então, como que foi se ver enquanto criança e adolescente que fugia desse padrão esperado de gênero? E quais foram os seus principais desafios nisso? Bom, foi tipo foi uma jornada assim meio, não vou dizer que foi difícil, mas também não foi fácil. Desde muito novinha, minha família sempre soube que eu era diferente, que as pessoas falavam que eu era diferente, que a minha família falava não, que é questão da criação, e nunca foi, porque tem gente que fala que homem que é criado por mulher vira gay, vira travesti, não é assim. Eu fui criada por homens e mulheres e eu me descobri trans com 11 anos de idade. E foi quando eu comecei a me sentir desconfortável com os pronomes, com o meu antigo nome, meu nome de registro, nome morto. É, Foi quando eu comecei a me sentir desconfortável quando tiravam a minha camiseta para entrar em piscina, em rio, essas coisas. Foi quando eu comecei a me sentir desconfortável com olhares, com falas. E foi aí que eu resolvi procurar. E quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, conforme eu fui me entendendo como mulher, o tempo foi passando e eu fui me reconhecendo. E aí eu fui me assumir. Não, não gosto de falar que eu me assumi, eu gosto de falar que eu contei para as pessoas que eu realmente sou. Porque eu acho que para assumir alguma coisa, você tem que ter feito alguma coisa de errado quando você vai assumir uma coisa. Então, eu não acho que a palavra seja se assumir. Eu acho que a palavra certa seja contar para as pessoas. Eu contei para minha família que eu era uma mulher trans, sofri muito preconceito no começo, fui expulsa de casa, da casa do meu avô me expulsou, eu fiquei alguns dias fora, e aí eu fui para casa do meu pai. Aí, com desentendimentos que eu tive com meu pai, porque o meu pai, ele sempre foi muito fechado para essas coisas, acabou que ele me botou pra fora também. Tive os meus momentos uma vida de rua, não como moradora de rua em si, mas como uma prostituta. Eu não me orgulho nem um pouco, porque foram coisas horríveis que aconteceram durante esse período, que foi dos 11 aos 15 anos, que eu tive que fazer coisas que eu não me orgulho, que uma criança não deveria fazer. Eu me envolvi com pessoas assim que eram literalmente pedófilos. Eram homens que se atraíam por uma criança, um corpo infantil mesmo, e eles falavam que eu tinha traços femininos e era isso que atraía neles, mas o que passa pela minha cabeça é que o que atraía eles era o corpo infantil e não a feminilidade que tinha ali. Sim. Atualmente, quando a gente fala de empregabilidade, as mulheres trans, elas ainda muito dificilmente conseguem emprego formal, acabam indo para a prostituição, uma realidade muito triste. E além disso, teve também a questão do preconceito institucional, né, do seu nome social, né? Sim, por conta que quando eu voltei, quando minha família me aceitou dentro de casa de novo, eles me colocaram numa escola militar que meio que foi Uma tentativa. uma tentativa de me fazer voltar a ser o que eu devia ser para eles. Só que eu continuei lutando pelo meu nome. Até me mandaram para psicóloga da escola para conversar. Ela era a única pessoa que me respeitava como mulher. E aí passou-se um tempo e eu falei bem assim, eu falei, eu não quero estudar naquela escola porque eles não querem colocar o meu nome na chamada. Todo mundo da escola me chamava pelo meu nome, menos os professores e os funcionários da escola, porque eles não podiam fazer isso. Que é uma coisa que eu acho totalmente errada, porque eu acho que o nome, ele não devia ser uma coisa tão preocupante na escola. Eu acho que o que mais devia ser preocupante na escola são as questões de assédio moral e sexual, as questões de preconceito dentro da escola, bullying, principalmente o racismo, que hoje em dia está sendo um dos maiores problemas dentro da escola, Sim. fazendo pessoas até, tipo, desistirem de estudar por conta de falas preconceituosas, tanto de aluno quanto principalmente de professores. Sentiu esse desestímulo, né? Durante o momento, ou Durante você. durante um tempo, eu senti um certo desestímulo de estudar, sim, que foi quando eu comecei a minha transição, eu já cheguei na escola e pedi para colocarem o meu nome social na chamada.
Falaram que não podia, que a gente precisava da assinatura dos pais. O que eu acho totalmente uma bobagem, porque é o seu nome que vai estar ali, não é o nome do seu pai nem da sua mãe. É o seu nome que vai estar ali. Não custa nada, pelo menos, colocar na chamada sem precisar de uma assinatura, sem precisar de toda uma burocracia, para a pessoa poder se sentir confortável no lugar que devia ser acolhedor para as pessoas. Sim. O que te deu? Eu vi que a sua trajetória, como de várias mulheres trans, é imersa de vários desafios em relação a preconceito institucional, preconceito da própria família, expulsão de casa. O que te manteve viva? Qual que foram as suas referências durante esse período? De você conseguir se apoiar? Você teve alguma referência de alguma mulher trans que te motivou? Primeiro, eu tive uma rede de apoio muito grande, que foi quando, depois de tudo que aconteceu, com 14 anos, eu conheci uma amiga minha, que ela é muito próxima minha, que é a Cristiane Oliveira, a Curiatuba, ela é conhecida como Curiatuba no Instagram. Minha amiga, é professora de história. Ah, eu conheci ela aquele Sim, a Cris dia. estava naquele dia da roda de conversa. E aí a Cris começou a me levar para conhecer outros lugares. Eu conheci outras mulheres trans, como a Amy, a Nala. E, se eu não me engano, foi num bingo trans que ela me levou, onde eu conheci a Loren, que é uma mulher trans que ela me ajudou muito. Porque quando eu precisei de um lugar para conseguir dinheiro, porque a minha família não queria pagar as coisas que eu precisava, no caso, roupas femininas, perfumes, maquiagem, até hormônios, que eu tomava hormônios por conta própria. A importância da representatividade, até para a gente se Exatamente. encontrar nesse lugar, né? Porque nós, como pessoas LGBTs, a questão da saúde mental é um grande problema, né? Que a gente sofre preconceito desde o momento que a gente dá bom dia para alguém e alguém subentende que talvez você seja fora do cis normativo até a hora que a gente vai dormir, né? Então Qualquer é uma coisa que seja fora do sobrecarga. padrão para eles se torna um problema tão grande que eles insistem em machucar aquele problema que na cabeça deles existe, eles insistem em machucar aquilo lá para tentar fazer a pessoa ser uma coisa que ela não é, para agradar uma sociedade que é totalmente formada por bolhas. E é o estresse da minoria, né? Que a gente sofre constantemente esse estresse acumulativo até o ponto que acontece suicídio, né, das pessoas LGBTs, né? Não só o suicídio, mas também os casos de abandono de si mesmo, que é a pessoa desistir de viver, ela só simplesmente ela não se mata, mas é como se ela estivesse morta por dentro. Morta em vida. Ela vive, só que ela vive como se fosse o último dia da vida dela, ela vive como se fosse só por viver. Sim. Não é viver para poder conquistar alguma coisa, conseguir estudar por alguma coisa, conseguir focar no seu futuro. Não, a pessoa vive por viver, porque ela acha que ela tá vivendo errado. Ela acha que ela ter nascido é errado. Ou ela acha que ela não tem possibilidade de mudar aquilo, né? Aquela Tipo, realidade. esquecer de si mesmo, abandonar o que você é por conta de falas de outras pessoas. Sim, isso é terrível. E eu tive várias influências trans. A Amy, por exemplo, é uma delas. A Amy afroqueer, né? A Nala, afropate. Uhum. A, a Erika também, Erika Hilton. Foi muito influente para mim focar mais na parte da Sim. política. Uhum. A, Até a própria TTMS, eu acho, né? Em algum sim, momento, a as meninas TMS. da TTMS, Uhum. principalmente a A, Mika. a Cris, não? A Cris também. A Cris, né? É porque eu conheci a Mika primeiro, Pode tive contextualizar para quem não conhece, a Cris, gente, ela trabalha na TMS, que é uma associação das pessoas trans do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, a gente não, eles fazem eventos em questão de acolhimento, representatividade, em relação a algumas resoluções que vão de enfrentamento aos direitos da população trans, eles se organizam para poder fazer um posicionamento, né? Tanto elas que a própria têm. Cris, ela Sim, fundou a TMS e ajudou a fundar a própria ANTRA, né? sim. Então ela é militante E muito forte. as meninas da TTMS, elas também têm alguns recursos que podem ajudar na retificação de nome, na terapia hormonal, que elas têm profissionais para isso, que Sim. são aliados. Também tem a questão de tratamento psicológico, que elas também têm aliados para isso. Então, tipo assim, eu conheci primeiro a Mika. Uhum. Eu conheci ela, tive uma conversa séria com ela, porque ela me conheceu num momento muito ruim da minha vida. E ela falou pra mim bem assim, amiga, foca em você. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que se eu focar em mim, o que as pessoas falam pouco importa.
E foi aí que eu comecei a focar mais em mim, cuidar mais da minha saúde Sim. e deixar as coisas que as pessoas falam pra trás. E aí depois eu conheci a Cris. A Cris eu conheci ela pela internet primeiro. Conheci a Cris pela internet primeiro. Que eu vi um vídeo dela, que ela tava falando sobre um caso de transfobia que aconteceu aqui em Campo Grande, se eu não me Do engano foi na... caminhoneiro? Não, não. Foi de um caso de transfobia que aconteceu aqui durante a parada LGBT. Ah. E aí depois eu vi outro vídeo dela que ela falava sobre um menino que foi encontrado morto depois da parada. É que, infelizmente, mesmo que a gente faça a parada, a gente faça os eventos, constantemente a gente sofre violência, né? Uma realidade que, mesmo com a lei, mesmo com a legislação, muitas vezes, às vezes, as pessoas não sabem dos próprios direitos, a comunidade não sabe do próprio direito, E abafa e essas abafa, e não situações. denuncia, e não vai atrás, acha que não vai dar em nada, né? Tem tudo isso. E até mesmo a questão do SUS, dos direitos da comunidade trans, por exemplo, de ter a hormonioterapia, a própria psicoterapia, às vezes não acontece por conta de uma superlotação, né? Porque aqui no nosso estado tem um ambulatório para uma grande população, ou às vezes essa própria população não sabe dos próprios direitos. Então tem isso também, né? Sim. Então, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Sobre A importância da como representatividade. a representatividade trans, ela é muito relativa, porque ao meu ver, as pessoas só dão representatividade para pessoas trans quando elas estão num lugar tipo assim extremamente alto, quando são pessoas famosas, pessoas conhecidas, que aí elas colocam como representatividade. Mas existem várias mulheres trans que fazem coisas incríveis, que tipo assim, ficam escondidas. Que ficam escondidas. Eu acho que, tipo assim, se as pessoas dessem mais atenção para as mulheres trans, tanto professoras, quanto artistas, quanto palestrantes, Uhum, eu acho que seria totalmente diferente a representatividade que a gente tem. sim. E até E a não luta pelas só, políticas não só públicas, de né? mulheres trans, mas também na questão de homens trans, homens gays, mulheres lésbicas. As pessoas têm uma representatividade muito rasa sobre isso. Sim. Eles não procuram mais artistas. Ficam naqueles mesmos artistas ali sempre. Sempre que vai ter um evento, eles colocam no nome de um artista que já é conhecido. Eles Porque é chamam certeza artistas que vai de vender o fora. ingresso, né? Exatamente, eles chamam artistas de fora e eles não dão palco para pessoas que realmente precisam. Uhum. Eles continuam naquela mesmice de chamar as pessoas que já são conhecidas. Eles usam um incentivo que é governamental para um artista que talvez não precisaria. Exatamente. Ele já tem a fama, já tem os seguidores, já tem os fãs, né? Tem tudo isso. Então, por isso a importância de a gente organizar eventos, trazer pessoas diferentes, trazer vozes de pessoas trans para falar da vivência trans. Porque eu posso estudar muito sobre isso, eu posso ter os dados, mas eu não tenho a vivência dela. E ela não tem a minha vivência da mesma forma. Exatamente. Que nem as pessoas falam muito sobre o que é ser trans. Mas a transexualidade ela é uma coisa muito complexa. Cada pessoa tem sua forma de viver. E cada pessoa trans tem uma vivência diferente. Ninguém tem uma vivência 100% igual. Ninguém tem uma vivência 100% igual. Que nem tem gente que fala. Eu conheço uma mulher trans lésbica. E ela chegou em mim uma vez e falou bem assim: Amiga, você acredita que a namorada da mãe da minha amiga, que é lésbica, olhou pra mim e falou bem assim: Do que adianta você virar mulher se você tá ficando com outra mulher? E, tipo, pra mim isso pegou muito, porque eu, como uma mulher trans bissexual, eu sempre pensei da seguinte forma: Gente, não é porque eu sou mulher que eu não posso me envolver com outras mulheres. Sim. Mas também Valida, não é né? porque eu me envolvo com mulheres que eu também não posso me envolver com homens. E foi aí que eu comecei a entender, desde muito nova, eu já sabia a diferença entre gênero e sexualidade. E Até as se você pessoas. quiser elucidar para a nossa Exatamente. plateia. Gente, a questão de gênero é o quê? O gênero é como você se identifica perante a sociedade. O gênero é o que você é, como você se identifica. E Os você pode ser uma pessoa transbinária, que no caso é uma mulher trans, um homem trans que usa o pronome ele, ela, dele e dela. E tem também a questão da não binariedade, que aí é você ser uma pessoa não binária, que usa pronomes neutros. Também tem a questão do gênero fluido, que você pode fluir entre os gêneros. E aí você usa o pronome do gênero que você está se identificando no momento. Muitas pessoas colocam isso como se fosse um problema mental, mas não é.
É tipo assim, é só uma questão de identificação. É só uma questão de identificação. Não é uma roupa, não é uma roupa, não é uma maquiagem, não é um cabelo que vai definir o que você é. Uma coisa interna. É mais sobre o que tá dentro de você do que o que tá por fora. Entende? Total, eu entendo. Aí a sexualidade é pelo que você se atrai. Que existem várias sexualidades. Existem pessoas. Sapios sexuais, que se atraem pela inteligência, Exatamente. Existem pessoas pansexuais que se atraem, digamos assim, pela personalidade. pela conexão. Não são pessoas que se atraem por gênero. E as pessoas falam que a nossa sigla só aumenta. Não é que a nossa sigla só aumenta. Essas sexualidades e esses gêneros sempre existiram. Sempre existiram. Só que elas eram excluídas e escondidas por conta que a nossa sociedade não estava e não está preparada para o tamanho da nossa comunidade. E assim, com tantas formas de existir no mundo, com tantas milhões de pessoas que existem no mundo, você entende que é muito pouco ainda? Tantas formas de É, existir, de viver a vida, com vivências diferentes, e cada pessoa é uma pessoa. Não dá pra gente falar por todas mesmo assim. exatamente. Concorda? Então é uma comunidade que cresce como a complexidade da existência humana cresce. Entende? Né? É isso. Então é isso, gente. Vão no nosso evento. Espero vocês. Dia 7, dia 14. Vamos falar sobre saúde da população trans. É isso, gente. Obrigada.